Boa tarde, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma tarde de Evangelho Luz no Lar. São 16 horas, quinta-feira, momento este que nos conectamos ao alto, não só pedindo, mas também agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos vivenciando a plenitude de Deus. Pedimos aos amigos que desejarem praticar o Evangelho semanalmente, seguir algumas regras como ter disciplina, escolhendo sempre um dia da semana e horário, colocar água para fluidificar, ter o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, reunir-se com os componentes do lar, fazer uma prece inicial, abrir o Evangelho ao acaso, ler, comentar sobre o assunto, finalizando com uma prece. Logo em seguida, beberem a água. Então, pedimos a esses amigos que aqui se encontram conosco, que nos intuam, que nos protejam, que estejam aqui imantando o nosso lar, nos renovando as energias, fazendo com que a harmonia esteja sempre presente entre toda a família. Que as nossas preces, as nossas rogativas sejam alcançadas. E agradecemos, Pai amado, por termos um lar que nos abriga, uma família que nos acolhe, um momento de amor, de paz e de luz, porque assim é a família. A união e a harmonia sempre esteja presente no nosso lar. Mais uma vez, agradecemos, amigos, por este momento de luz. Que assim seja. Abrindo então o Evangelho ao acaso, caiu no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem.
porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. São Mateus, versículo 15, item 1 a 20. Então, o que Jesus quis nos ensinar nesta parábola? Que muitas vezes deixamos nos envenenar pela cólera do pensamento, deixando que a nossa boca profira palavras de ódio, maledicência, coisas para magoar ou ferir ao próximo, achando que ser verdadeiro, sincero, é dizer o que bem pensamos, sem nos dar conta que a minha verdade não é a mesma do outro e vice-versa. Nem toda a verdade deve ser dita. Muitas vezes, o melhor caminho é o silêncio. A verdadeira sabedoria é escutar mais e falar menos. Então, com essas palavras de Jesus, encerramos o nosso Evangelho de hoje, agradecendo e pedindo a esses espíritos de luz que aqui estão e fiquem conosco. Que assim seja.